da segunda competência que me permite duplicar o meu patrimônio, que é a rotina, servidor. Isso mesmo. Mas, John, organização e rotina não são a mesma coisa. Não. Organização é a distribuição das tarefas e a execução delas. A rotina é mais ampla, é a tua vida. Se a gente pensa aí na organização, tu vai pegar, eu vou organizar as tarefas as tarefas pessoais, as tarefas do trabalho, as tarefas aí sociais, tá? Agora na rotina, o que tu vai fazer? Pegar cada bloco desse e encaixar melhor no teu dia e ver como que tu vai permear entre eles. Muitas vezes tu vai ter que fazer uma coisa dentro da outra, aquele exemplo que eu te disse, uma questão pessoal dentro de uma questão de trabalho. Isso tem muito a ver com rotina. Claro que é uma questão de organização. A rotina, para tu ter uma rotina e para tu elaborar uma rotina, tu vai precisar te organizar, com toda certeza. Uma rotina ativa, claro. Se tu quer realmente fazer uma rotina, tu vai precisar te organizar. Então, os mesmos moldes, a organização se aplica para tu criar a rotina. Agora, a rotina em si, ela é diferente da organização. A organização vai ser um instrumento aí para tu alcançar a rotina. Vamos lá então. Quais são, novamente aqui nos mesmos moldes que eu expliquei a organização, eu vou explicar a rotina. Quais são os benefícios aí da rotina, servidor? O primeiro benefício de tu criar uma rotina é regular o teu relógio biológico. Isso mesmo, servidor. O teu corpo, ele precisa ter momentos para dormir, para acordar, para comer, para trabalhar, para relaxar, para se exercitar, para ter lazer, inúmeras coisas. Tu precisa criar uma rotina para isso. Tu precisa saber cada horário o que tu vai fazer e manter esse fluxo. Por quê? Porque isso faz com que o teu corpo comece a liberar os hormônios necessários para cada tipo de situação. No momento que tu vai habituando o teu corpo que determinado horário é isso, determinado horário é isso, determinado horário é aquilo, ele vai se adequando cada vez melhor a essa tua rotina. E aqui o exemplo que normalmente o pessoal traz de mais importante aí é o cortisol. O cortisol é um hormônio da nossa espécie que é liberado normalmente quando a gente acorda. É aquele hormônio do estresse, é o hormônio que nos faz acordar, nos faz despertar e começar o dia. Beleza? Para a gente poder ter a energia para começar o dia, o cortisol ele vem e estressa aí as células do corpo, os músculos, para que a gente consiga iniciar o nosso dia. E no momento que tu não tem um sono muito bom ou que tu acorda muito tarde, o que acontece? O cortisol ele é liberado em quantidades erradas, muitas vezes a mais do que precisa e muitas vezes por mais tempo do que o necessário, servidor. Então tu precisa criar uma rotina. Se tu sempre acordar às 5 da manhã, teu corpo vai começar a entender que aquele é o horário de tu acordar. Não estou dizendo que tu tem que acordar às 5 da manhã. Se tu quiser escolher acordar todos os dias às 8 da manhã, vai ser sempre às 8 da manhã que ele vai liberar aquele hormônio. Claro, leva um tempo para regular. O que tu não pode fazer é num dia acordar às 5, no outro às 8, no outro às 7, no outro às 6, no outro às 9, no outro dormir até o meio-dia, no outro dormir 3 horas numa noite só. Então, se tu fizer isso, o teu corpo não tem um relógio biológico que ele permita regular os hormônios do teu corpo. Isso vai causar N problemas, problema de peso, problema de metabolismo, problema de circulação, entre outros. Então, quando a gente ajusta uma rotina pra gente, a gente melhora a nossa saúde em função do relógio biológico e dos hormônios associados a isso. Vamos para o segundo benefício, então. Outro benefício da rotina é diminuir a ansiedade. Isso mesmo. Ter uma rotina diminui a ansiedade. Como assim, John? Simplesmente por quê? Como é que funciona a ansiedade? Não vou entrar aqui nos termos psicológicos nem da neurociência nesse sentido, mas basicamente a ansiedade vem com situações desconhecidas. Então, se tu te depara a todo momento com situações desconhecidas, tu tende a ficar mais ansioso. No momento que tu cria uma rotina e que tu sabe o que vai acontecer a seguir, o que acontece? Naturalmente, diminui a ansiedade, porque a nossa mente ela não quer ser pega surpreendida, ela não quer ser surpreendida. A nossa mente ela quer saber o que vai acontecer a seguir. E no momento que ela sabe o que vai acontecer a seguir, ela se sente confortável e segura. E no momento que ela se sente confortável e segura, não há ansiedade. Então, sim, ter uma rotina estabelecida e cumpri-la da melhor forma possível, no máximo de tempo possível, com constância e persistência, vai fazer com que a nossa ansiedade diminua, servidor.
Vamos para o terceiro benefício. As rotinas encorajam hábitos saudáveis. Isso mesmo, servidor. No momento que tu estabelece uma rotina, é natural que alguns hábitos sejam introduzidos. Alguns hábitos aí que a gente chama de hábitos angulares, que eu estou planejando um vídeo específico para os hábitos angulares, que eu vou falar sobre eles mais adiante. Já dei uma palavrinha também em um vídeo aí no canal em que eu falei sobre o livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, e eu vou falar sobre eles num vídeo específico. Mas é isso, quando a gente cria uma rotina, a gente começa a criar hábitos saudáveis. A gente vai modulando o nosso corpo para que a gente vá fazendo as coisas que precisam ser feitas. Ou seja, se tu tem um horário para acordar, se tu tem um horário para meditar, para ler, para se exercitar, para ir trabalhar, para estudar, para gravar vídeos para o canal Grana Sob Controle, beleza? Se tu cria uma rotina nesse sentido, e a rotina ela não precisa ser todos os dias. Por exemplo, a rotina de muitos canais aí, por exemplo, eu tenho vídeos todas as quintas e sábados. Essa é uma rotina. Quando eu for introduzir uma live, eu posso colocar essa live num dia da semana específico. E todas essas semanas, naquele dia, preciso ter live. Isso é rotina. Não que precisa ser todos os dias, mas precisa ter uma periodicidade que teu corpo vai começar a reconhecer como natural. Então, a rotina, ela faz com que a gente construa hábitos saudáveis, servidor. E a gente vai deixando de lado os hábitos nocivos que a gente tem. As rotinas permitem que a gente maximize o nosso tempo. Claro, no momento que a rotina ela é baseada numa organização, a gente utiliza a organização como instrumento para criar a rotina, é óbvio que em decorrência da organização, em decorrência da rotina, a gente vai conseguir encontrar tempo na nossa vida. Só que diferente do tempo que a gente acha pouquinho tempo quando a gente trata de organização específica, uma organização micro, quando a gente se organiza para o trabalho, a gente arranja um tempinho. Quando a gente se organiza para nossas questões pessoais, a gente consegue otimizar nosso tempo um pouquinho, beleza? No final do dia a gente ganhou aí alguns minutos ou algumas horas. Mas quando a gente fala de rotina, a gente está falando de tempo de vida, servidor. De tempo de vida. Porque é imensurável quanto que a gente ganha de vida quando a gente, por exemplo, pratica uma atividade física ou quando a gente se alimenta de forma saudável. Quando a gente consegue tempo para isso. Então o micro na organização vai te dar tempo para que tu faça uma rotina melhor. Tu ganha tempo e nesse tempo aí, nessa uma hora e meia que tu ganhou no teu dia, tu vai conseguir introduzir uma atividade física e uma meditação. Isso vai desenvolver uma saúde mental e física muito mais forte. Talvez isso te dê anos de vida a mais. Então a gente tem que pensar que a gente consegue ganhar muito tempo e principalmente de vida quando a gente tem uma rotina. Também, como consequência, aumenta a produtividade. Isso mesmo. Também decorrente aí da organização como um todo, a gente começa a ser mais produtivo quando a gente tem uma rotina. Mas aqui de forma macro, o que acontece? As rotinas que vão sendo instaladas, como eu disse ali, no primeiro benefício, que é o relógio biológico, a gente vai ter o benefício da saúde, do nosso próprio corpo nos ajudando a manter a rotina e a ser mais produtivo. Porque o hormônio certo, na hora certa, aumenta a nossa produtividade. Se eu tenho o cortisol em quantidade adequada e no horário adequado para a hora que eu acordo, eu estou melhor para o meu dia. No momento que o meu corpo sabe que eu vou praticar uma atividade física, ele vai liberar alguns outros hormônios que são necessários para atividade física. Por exemplo, o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, beleza? Ele pode ser liberado no momento que a gente faz uma atividade física todos os dias, mais ou menos no mesmo horário, servidor. Então, com a rotina, a gente consegue liberar os hormônios certos, aumentando a nossa produtividade. Mas isso só vem com a constância e com a persistência. Não vai achar que tu fazer aí 2, 3 dias, 4 de uma rotina, que já vai ser suficiente para tu ver grandes resultados. A organização, sim, dá resultados mais imediatos. A rotina, ela leva um pouco mais de tempo para tu começar a perceber os resultados. Mas quanto mais resultado tu percebe, mais duradouro e persistente vai ser essa rotina. As rotinas são reconfortantes, servidor. Isso mesmo. Fazendo uma analogia aqui. Sabe quando tu coloca aquela roupa que tu te sente bem, confortável? Aquele moletom, ou aquela calça de abrigo, ou aquela touca, aquele boneco que tu te sente bem, aconchegante, reconfortante? É isso. Com a rotina é a mesma coisa. Quando a gente conhece aquilo que a gente está utilizando, quando a gente sabe o que vai acontecer a seguir, quando a gente sabe a sensação que a gente tem quando a gente cumpre aquela tarefa, é assim que a gente se
se sente de uma forma reconfortante, de uma forma confortável. Sabe quando tu chega num bar ou numa padaria ou num café e o garçom, o bartender já te conhece e já traz a bebida que tu mais gosta, tu não te sente bem, tu não te sente animado com isso, tu não te sente seguro e confortável nessas situações? É isso. A rotina é a mesma coisa. Por quê? Porque a familiaridade traz conforto. Então a gente realmente se sente mais reconfortado quando a gente segue uma rotina, servidor. Uma decorrência lógica de tudo que eu falei é que a rotina regula o humor. Isso mesmo. Aquelas crises de mau humor cada vez vão diminuindo. Por quê? Diminui a ansiedade, os hormônios começam a ser liberados no momento certo e na quantidade certa. As crises de mau humor, ou aqueles dias que a gente levanta de mau humor, ou aqueles dias que a gente levanta odiando a segunda-feira e louco para que chegue a sexta-feira, mas desse meio tempo a gente não faz nada, isso vai diminuindo. E a gente vai vivendo o dia de hoje, vai ficando presente para o momento que a gente está, e isso vai fazendo com que a gente se sinta melhor, diminui a ansiedade, aumenta a produtividade, diminui aí a depressão em si como um todo, melhora o humor, aumenta a autoestima, então melhora como um todo aí o humor da pessoa. É uma decorrência lógica de tudo isso que a gente já vem conversando desde o começo do vídeo. As rotinas, por fim, servidor, garantem que a gente tenha tempo para a gente vivenciar aquilo que nos traz energia, aquilo que faz a gente crescer e aumentar o nosso ser. Ah, como assim, John? Agora tu começou a filosofar um pouco, mas tu vai entender. É da nossa natureza, servidor, gostar de algumas coisas, algumas tarefas, e não gostar de outras. Isso é natural do ser humano. Por exemplo, a gente não gosta de ter que dobrar roupa, de ter que lavar a louça, de ter que limpar a casa. Talvez tenha algum que goste, mas pagar o imposto de renda, principalmente declarar o imposto de renda, porque muitas vezes a gente até ganha dinheiro de volta no imposto de renda, mas a declaração em si, aquele sistema, aquele programa que às vezes a gente não entende direito, são coisas ruins de fazer. A gente não gosta de fazer. Porém, eles precisam ser feitos. Quando a gente inclui aí na nossa rotina, no nosso dia a dia, como um todo, atividades que nos fazem bem e nos fazem felizes, como por exemplo uma atividade física, a leitura, a meditação, o yoga, ou até mesmo uma comida especial, um lanche eventualmente, que te faz feliz, a gente consegue aumentar a nossa energia e cumprir essas tarefas que não são tão gostosas, que não são tão amistosas de serem feitas, a gente consegue passar por elas sem que aquilo nos afete. Então a gente consegue aí energizar o nosso corpo, ter mais tempo para energizar o nosso corpo, apesar de fazer coisas que a gente não gosta. Então sim, a rotina como um todo permite que a gente tenha tempo para a gente se energizar, aumentar o nosso ser e passar pelas dificuldades com mais facilidade.